Muito bem, gurizada, sexta-feira, último dia da semana, todo mundo atento para esse final de semana, depois do feriado da segunda-feira, e uma rodada decisiva para a dupla Grenal e principalmente para o Ipiranga, que joga contra o Ituano a última partida em casa e a penúltima do retorno, já pensando no quadrangular final, porque esse jogo que acontece no domingo pode ser um jogo em que o Ipiranga pode selar seu lugar. Primeiro ou segundo colocado, o trabalho dessa semana foi com esse objetivo. E também o Atlântico, que no sábado vai receber o seu torcedor no Caldeirão do Galo. Wesley, seja bem-vindo. Tu tá trajado com uma roupa aí, a pilcha de gaúcho. Isso. É um prazer estar aqui, fazendo um comentário rápido sobre o momento que estamos vivendo, né, se encaminhando para o feriado de 20 de setembro. Estou desempenhando aqui a função de trazer o chucrismo para a mídia, que eu sempre disse que ia fazer, e assim eu faço. Falando sobre o esporte, a dificuldade que nós estamos tendo o Ipiranga aí vai encontrar adversário, vai encontrar o Ituano, e como a gente falou aqui da última oportunidade, não vai ter vida fácil. Está se encaminhando aí para o quadrangular final e vai ter muito trabalho para alcançar seus objetivos. O Atlântico, mais uma vez, reafirmou a minha confiança na última partida, ganhando 3-0 do Passo Fundo. Fiquei muito feliz com esse resultado. E agora com o retorno da torcida, demonstrar a força do Galo. Conhece esse aqui, ó? Eu sou gaúcho! Eu sou gaúcho, né? Vamos considerar. Tu lembra esse canto, quando a torcida do Grêmio calou o estádio Maracanã? Faz tempo, hein? Faz tempo. Conhece essa eu conheço sim essa passagem, até quero aqui destacar que, infelizmente, para alguns, felizmente para outros, o Grêmio não tem tido boas passagens no Maracanã ultimamente, né? Por isso que eu tive que voltar lá para algum tempo atrás, porque, inclusive, por falar em Maracanã, Flamengo e Grêmio se enfrentam no próximo domingo. O que dá para dizer Eu disse, nós comentávamos fora do ar como esse Flamengo ele é um inferno na vida do Grêmio nesses últimos jogos aí, desde lá de 2018, ainda com o Renato técnico, ele 5-0. E o Grêmio fez um bom jogo até no Maracanã, perdeu por 2-0. Um jogo que houve muita vontade e pouca bola, na verdade, né? A minha visão é essa. Tem que começar pela vontade. Não, claro, é importante que se tenha vontade, porque ela é o ponto de partida para construir o resultado. Mas eu acredito que o Grêmio fez um resultado, vamos dizer, digno, né? Porque acredito eu que não houve humilhação. Algumas passagens infelizes da torcida do Flamengo no jogo, que, aliás, que papelão fez a CBF. Foi uma lambança, foi uma baderna, um fiasco escancarado. 10 minutos depois, Wesley, a cassação dessa preliminar ridícula, que a CBF olha, que indignação. É complicado porque STJD e CBF. Já havia essa tentativa aí, quando o Flamengo enfrentou o Olímpia, que aliás eliminou o Internacional na Libertadores, já havia alertas para a torcida do Inter de que se haveria o jogo da volta com utilização de torcida. Então parece que o Flamengo manda no futebol brasileiro e o resto que se lasque. Isso é complicado porque onde fica a soberania dos clubes e da CBF também, né? Por falar em Flamengo e também em lambança, em baderna, em fiasco, que foi essa liminar que foi concedida pelo STJD, 10 minutos depois que a partida acabou derrubada, os clubes nem iam jogar essa rodada no final de semana, que eu acho que devia ser o certo, só para dar aquela buzina pro time do Flamengo. E o Inter agora está nesse sonho em jogar o Mundial em 2021. O que é o governo do Rio de Janeiro, Wesley? Que fiasco! Nós estamos vendo, assim, uma sequência de episódios que escancaram a vergonha em que o futebol brasileiro se encontra, e principalmente esse governo do Rio, a cidade do Rio, esse time do Flamengo, que eu gosto, o pessoal sabe, o Wesley me conhece, eu vim com a camisa do Flamengo, porque eu, como admirador do Renato e também do futebol,
Olho pro time do Flamengo, mas que baita time. O próprio Pedro, que fez 2-0, baita jogador. Um jogador que eu queria ver ganhando mais oportunidades, inclusive com a seleção brasileira. O Flamengo não liberou, né, para a seleção olímpica. Mas, de fato, institucionalmente, quando se fala em Flamengo, hoje nós vemos episódios lamentáveis. Eu queria que tu comentasse sobre isso. Eu vou fazer um comentário rápido aqui. O Flamengo caminha para se tornar o clube mais antipático do Brasil. O Flamengo não pode achar que é dono das ações do futebol brasileiro só porque tem estrutura, um muito bom time e muito dinheiro. O futebol brasileiro, historicamente, é construído por um conjunto de clubes. E sobre as polêmicas que estão ocorrendo no Rio de Janeiro, houve aí uma tentativa do governo de colocar público no jogo do Vasco agora, que vai aderir ao dinizismo, né? Enfim. Fala essa bobagem. E o que acontece no Brasil hoje com relação ao futebol carioca é lamentável. E adiantando a minha opinião sobre o que o Eric falou de Mundial... Isso, Internacional no Mundial, bicampeão da América. Do mundo. Bi da América já é. Eu quero adiantar aqui que eu falava isso fora do ar pro Eric. Mundial sem Libertadores para mim não existe. Mundial sem título, sem medalha da Bridgestone Libertadores no peito não é Mundial. As pessoas têm que compreender isso. Então, para mim, tanta participação do Inter ou do Grêmio, enfim, que seja, nesse ruralito aí, mundialito, sei lá Grand Prix do mundo que vamos fazer no Rio de Janeiro, não sei como é que tá isso, é uma vergonha. Wesley, tu tá desmerecendo o título conquistado em 2000 pelo Corinthians. Corinthians. Alô, fiel torcida! Alô, fiel torcida! O Corinthians é bicampeão do mundo. Em 2000 e 2012, com o Tite, que já treinou em Ipiranga. Olha, o Corinthians é campeão mundial em Tóquio, em Yokohama, contra o senhor Chelsea, que tinha foi... Paulo Guerreiro. Com gol do Guerreiro. Conhece o Guerreiro? E foi contra o Chelsea do senhor Fernando Torres. Agora, para mim, o Corinthians não é bicampeão mundial. Me desculpe o Eric, a nossa audiência, enfim, quem acredita nessa falácia. Não existe mundial sem Libertadores. Isso é uma mentira. Em 2000, o mundial já era promovido pela FIFA. Tu que é o defensor da FIFA. De qualquer maneira, não, em nenhum momento eu falei que eu sou defensor da FIFA. É brincadeira. A questão é... isso não vem ao caso. Sem o fato Libertadores... é que o Internacional poderia, né, nós estamos falando em cima disso, disputar o Mundial porque o governo do Rio quer que o Flamengo participe do Mundial a qualquer custo. Isso tá explícito. Então, para isso, o Flamengo tem que fazer justo e ganhar a Libertadores. Sem choro, sem bagunça e sem balela. Se quer jogar o Mundial, tem que ganhar a Libertadores, tem que botar a medalha de campeão da América no peito. Enquanto isso não acontecer, infelizmente vai estar fora do Mundial. Eu vejo essas possibilidades, só que eu falei isso pra ti, fora do ar, e eu falo aqui que o pessoal tem babado muito ovo do Atlético Mineiro, com todo respeito, o Hulk tá jogando muito, tem o Diego Costa aí, tem o Cuca, que é um técnico que eu tenho respeito, mas se tem um time no Brasil que tem que ser respeitado é a Sociedade Esportiva Palmeiras. O atual campeão da Libertadores é o Palmeiras. Do técnico mais xarope do Brasil também, o senhor Abel Ferreira, né? Técnico mais que já teve o Filipão é ídolo no Palmeiras. É um cara que já foi campeão da Libertadores, se não estou enganado, com o Palmeiras. Ganhou uma Libertadores. Então tem que se respeitar. E o futebol brasileiro, ele tem hoje o Flamengo sendo um protagonista, só que se nós formos lembrar, o Flamengo passou 40 anos e sem ganhar porcaria nenhuma, né? 40 não sei, porque nessa gestão do Bandeira de Melo aí, seja por trancos e barrancos, o Flamengo ganhou uma Copa do Brasil em 2013, se eu não estou enganado. Porque em 2014 quem ganhou foi o Galo. Mas a nível intercontinental, Zico, Romário, ok, a década de 90 ela teve um protagonismo do Flamengo, embora tenha sido pequeno. Mas o Flamengo, nesses últimos anos, que tem crescido muito, isso tem falado muito, e eu repito, eu gosto muito do time do Flamengo, em campo ali, agora com Davi Luiz, Rodrigo Caio, Diego Alves, William Arão, vai pro meio campo. William Arão não é todo esse jogador que falam. Só para deixar registrado. Não gosta?
Eu acho que todo time bom precisa ter um perna seca. E o perna seca do Flamengo, para mim, o perna seca do Flamengo é o Arão. Assim como no Campeonato Mundial de 2006, o perna seca do Internacional contra o Barcelona foi o Edinho. Tá, vamos falar do Grêmio, porque Grêmio e Flamengo se enfrentam agora no domingo. Quem vai para Douglas Costa vai jogar? Campaz vai jogar? Sarará e o Filipão, cara. O Filipão, que... Essa discussão não é uma discussão que eu queria entrar. Mas ele disse, respondendo ao Campaz, a ausência do Campaz, que o Campaz é muito novo, jogador 20 milhões. Eu quero E o Sarará não é novo, né? Não, o que eu quero entender... Acho que é porque o Campaz não habla português. Eu acho que eu quero dizer... Eu vou complementar o que disse o Eric, e certamente ele deve ter a mesma informação que eu. Quando o Campaz chega no Grêmio, era dito como a solução dos nossos problemas. Vai entrar e jogar um meio de movimentação que nós queríamos. O presidente Romildo, aliás... Era o Messi colombiano. Exatamente. Aliás, para muitos, o senhor Romildo é o melhor presidente, o maior presidente da história do Grêmio. Não, o Fábio Koff todo esse processo. Enfim. Mas não deixa de ser um grande nome. Quando o Campaz chegou, ele era a resolução de todos os problemas do Grêmio. Ele era a menina dos olhos dourados. E aí agora ele é muito novo, precisa de adaptação e é um erro colocá-lo em jogos grandes. Eu realmente não consigo entender qual é o planejamento de futebol que o Grêmio diz que vinha fazendo desde o início do ano, onde o brasileiro, por exemplo, seria prioridade, e tá aí o que tá, né? O grande nome do Grêmio é o Douglas Costa. Que não desembarcou em Porto Alegre. Esse, quando ele chegar... Aí pois é, quando ele chegar, Eu vi críticas pesadas dos torcedores do Grêmio. Aliás, não tira o direito. Porque torcedor tem todo esse direito aí de reclamar e de bater o pé. Tá, porque eu vi muita gente aí, o Grêmio parabenizou por ele estar fazendo 33 anos, se eu não estou enganado, é isso. E aí teve muita gente dizendo, o Grêmio pode trazer o Douglas Costa, quando voltar para o Grêmio vai ser um grande acréscimo. Pois é, estamos esperando o senhor Douglas Costa em Porto Alegre. Por falar em Douglas Costa, o Filipão já disse, né, sem nenhuma condição de jogar o Douglas Costa na partida do domingo. Eu queria saber a tua opinião, Wesley. Em cima dos últimos jogos do Grêmio, a vitória do 2-0 para cima do Ceará, o jogo do meio de semana contra o Flamengo, o que dá para esperar do jogo de domingo? Que é o que realmente importa, né? Nós tivemos numa quarta-feira o 2-0, mas o Grêmio já estava eliminado para o Flamengo, né? É muito difícil tentar, quem sabe, fazer 4-0 no Flamengo, ia ser muito difícil ou quase impossível. Eu não vou mentir. No domingo é o jogo em que a torcida do Grêmio deposita uma confiança de que o Filipão consiga, no mínimo, um empatezinho dentro do Maracanã, que vai ser, sem dúvida, uma dificuldade, até porque o Flamengo, que jogou na quarta com um time meio que reserva, daqui a pouco pode ter um retorno de titulares. Eu não quero desanimar o torcedor gremista, mas eu acredito que ele vai agregar na minha realidade, no meu realismo. Torcedor gremista, olha aqui, focando nos meus olhos. Tu acha realmente, você, torcedor gremista, considera realmente que no estado atual que o Grêmio se encontra, encontrando um Flamengo que botou o Grêmio na roda em 2 jogos, 2 oportunidades na Copa do Brasil, aí, comandado pelo ídolo gremista, senhor Renato Portaluppi, é muito difícil acreditar que o Grêmio vá até o Rio de Janeiro para tirar 3 pontos do Flamengo. Não, difícil mas eu acho que não é impossível. O Flamengo não é o Bayern de Munique. Se pinta muito isso, o Flamengo não é o Bayern de Munique. Eu quero deixar isso explícito. Sim, embora tenha escancarado a minha admiração por esses jogadores, pelo grupo de jogadores, pelo técnico que está na beira do gramado, o Flamengo não é o Chelsea, não é o Bayern, então vamos se respeitar. E tem que respeitar a camisa do Grêmio. Assim como eu falaria, se fosse o caso do Internacional, que foi lá e todo mundo lembra daquele cenário, o Internacional ia lá para também não fazer fiasco, porque o Inter naquela situação estava a alguns pontinhos da zona de rebaixamento, e o senhor Diego Aguirre foi lá e deu um nó tático no time do Renato Portaluppi. Agora já mudou o cenário, né? O Internacional, inclusive, briga por vaga direta na Libertadores. O correto, na verdade, Eric... Então, assim, o futebol ele é muito aberto. O correto, na verdade, seria que a decisão fosse de que ninguém entrasse em campo nessa rodada, nesse domingo aí, por uma decisão arbitrária desse mesmo Flamengo, que dentro do campo pode ter o time dos sonhos, pode ter o Messi, quem quiser, o Renato, enfim. Mas fora do campo, caminha para ser uma das instituições esportivas com mais rusgas na história recente do futebol brasileiro. É o urubu, né? E o urubu come... É urubu.
Vamos falar do Internacional, porque eu já quero lançar a pergunta. Como joga o Inter no domingo, que enfrenta o Fortaleza? A toca, o Fortaleza meteu 5-1 no jogo lá na Arena Castelão. Um jogo antes da queda do senhor Miguel Ángel Ramírez, que depois ia cair no jogo que aconteceu na quinta-feira contra o Vitória da Bahia, na eliminação da Copa do Brasil. E nós temos o reencontro agora dessas duas equipes. O Fortaleza, que é um time bem treinado pelo Vojvoda, esse que o Wesley gosta. É um bom trabalho. Juan Pablo Vojvoda. Isso, é um bom trabalho. Joga Tyson, joga Caio Vidal, joga Lindoso, joga Johnny. Qual será o time que vai entrar em campo, Wesley? Olha, pelas informações que a gente tem no Internacional, por mais que a direção negue, não vai contar com o Tyson nesse jogo, por reavaliação médica. Eu gosto da possibilidade do Caio Vidal, porque muita gente diz que ele é enganador, enfim, mas na minha concepção ele é um jogador de qualidade que pode sim agregar. Eu gosto do modelo de movimentação que ele faz nas alas do campo e para mim é bom jogador. Ele é enganador para mim, eu já defendi o Caio Vidal algumas vezes, mas eu acho que o Caio Vidal ele já recebeu algumas oportunidades e ele não mostrou, Wesley. Porque eu critiquei o Patrick, eu acho que o Patrick já tinha que ir para o banco. O Patrick não deveria nem estar no banco, Eric. Sabe onde ele deveria estar? No México, quando o Internacional teve proposta e não vendeu. Com relação a ele, a algo de 1 ano e meio, 2, e acabou não vendendo. Então é lamentável, porque na minha concepção, o Patrick não tem entregado o que se espera dele, e o Internacional acabou por perder o ponto de venda desse jogador. Pois é, mas então, é isso que eu falava. Tá, então tira o Patrick, joga como? Com o Caio Vidal? O Inter não tem esse jogador de velocidade. Aí que entra, essa direção errou no Patrick, então coloca o Gustavo Maia para jogar. É por isso que eu tô falando do Diego Aguirre, porque assim, eu gosto do Diego Aguirre, nós comentávamos fora do ar. Eu gosto do Diego Aguirre, ele é uma pessoa que muito me agrada. Ele sempre faz uma análise muito correta da partida. Mas ele colocou num certo momento no jogo contra o Sport o Heitor, que pra mim nem devia ser, não é jogador do Internacional. É o melhor lateral direito que o Inter tem. Imagina o pior. É o melhor lateral direito que o Inter tem. Gustavo Maia foi contratado para quê? Né? Coloca o Gustavo Maia jogar, o garoto que veio do Barcelona. Isso aí eu sou obrigado a concordar com o Eric, pelo simples motivo de que, se o jogador não der a amostra, eu não vou saber se ele é bom ou não, para vestir a camisa do Inter, ou seja, do Grêmio, enfim. Para vestir a camisa dos clubes do Sul, a gente sabe que a cultura da utilização de base aqui é sempre muito pedida, muito requerida pela torcida. E para saber se esses jogadores em idade de base ainda vão desenvolver o futebol que se espera deles ou não, eles só vão poder mostrar isso dentro do campo. Fora, infelizmente, não vai se ver nada. Tu colocaria o Gustavo Maia como titular numa partida contra o Fortaleza? Lembrando que esse jogo acontece no Beira-Rio. O Inter tem algumas dificuldades, pelo menos eu acho que esse ano está sendo um ano complicado para se jogar em casa. Nós vimos algumas apresentações do Inter, eu lembro de um jogo contra o Cuiabá, terrível dentro do Beira-Rio. Então o Inter está tendo alguma dificuldade para jogar em casa. O que me surpreende porque assim, o Inter tem ficado algum tempo já, desde a eliminação precoce, prematura na Copa do Brasil e também na Libertadores, quando caiu para o Olímpia, o Inter está sempre com uma sequência muito boa de treino, né? Joga no domingo, joga no sábado e chega na hora do jogo não consegue apresentar muita coisa. Porque o empate contra o Santos foi bom. Mas acho que sim, porque o jogo era na Vila. Sim. Mas o jogo contra o Atlético Goianiense não foi bom. O Inter desperdiçou 2 pontos. O Atlético Goianiense lá no Antônio Ascioli. O jogo contra o Sport Recife não foi bom. O gol saiu rápido, mas o jogo em si não foi um jogo bom. Tanto é que o Inter por pouco não cedeu empate. É que o Sport também é muito ruim. Eu quero ver o Inter entregar mais. Ou eu estou enganado? Esse grupo não pode mais apresentar algo positivo? Eu acredito que o grupo do Inter não seja de todo ruim. É difícil comentar fatos aí, porque houve uma ruptura importante e, na minha visão, necessária. O Ramírez não conseguia mais tirar desse time, aliás, nunca conseguiu tirar o que ele queria. E o Internacional precisa começar a observar um processo de modificação de foto. Tem que mudar o retrato do elenco para o ano que vem, rever contratos, rever situações e pensar grande e não pensar apenas em querer uma vaga na Libertadores aí, como muita gente vem pintando
esse cenário do Inter. A ideia é tentar remodelar muita coisa para no ano que vem, quem sabe, tentar alguma coisa diferente. Mas é isso que eu falo. O ano do Internacional, eu acho que o ano do Inter já é ruim, né? Tem que começar a pensar em o que o Inter quer para o ano que vem? Disputar Libertadores? Então tem que conseguir esse ano uma vaga direto para Libertadores, que infelizmente é só pelo Campeonato Brasileiro, né? Já não disputa mais outras competições. Tem que começar a projetar. E é bom lembrar, porque o Internacional também nós temos que entender que vive um momento financeiramente muito delicado. Então isso impacta de alguma maneira. Aliás, tem que destacar aqui o processo da direção Barcelos, que prometeu na campanha fechar o balanço de vendas em 90 milhões de reais, e assim o vai fazer. O Internacional está próximo desse número e pode fechar o balanço financeiro do ano dessa forma, como foi previsto lá no início da temporada, com esses 90 milhões. Agora o Eric, recuperado aí dessa pequena passagem, pode dar uma... Essa temperatura louca, cara. É uma temperatura louca que me deixa atacada, a rinite aí. O pessoal vai me entender. Essa chuvarada aí também, ela complica. Lembrando o jogo do Ipiranga, eu falei da chuva hoje pela manhã. Foi uma semana chuvosa em Erechim, que obrigou o Ipiranga a fazer alguns treinos na chuva e possivelmente deve estar chovendo no domingo, né, no jogo contra o Ituano. Já para encerrar do Internacional, o que dá para esperar? Nós já vamos falar sobre o Ipiranga. O que dá para esperar do jogo contra o Fortaleza? Tu imagina que vai ser um jogo fácil? É bom lembrar que o Fortaleza faz uma campanha muito regular. Assim, se tu olha para o Fortaleza, o que fez, principalmente no primeiro turno, é algo que me chama a atenção, né? E precisa ser valorizado isso. O Internacional vai enfrentar em casa uma equipe que é semifinalista da Copa do Brasil, eliminou o Crespo e o São Paulo, que aliás, o Crespo é outro que não desembarcou em São Paulo também, né? Agora, vai enfrentar... Eu acho que é injusto, o São Paulo foi campeão paulista, né? Mas campeão paulista tem o Corinthians, tem o Palmeiras... Mas há algum tempo o São Paulo não ganhava o Campeonato Paulista, então isso... E vamos lembrar do nível do Campeonato Paulista, né? O Campeonato Paulista todo ele é um campeonato muito equilibrado, não vai dizer, porque o Paulista... Não é gauchão aqui que só ganha Inter e Grêmio. Nós temos algumas surpresas no Campeonato Paulista, até mesmo de equipes... a própria segunda divisão do Campeonato Paulista, ela tem que ser respeitada. Então eu acho que assim, não desembarcou. Talvez se tivesse uma expectativa de que o Crespo ia fazer o São Paulo brigar por título brasileiro, eu também tinha essa expectativa. Mas eu acho que é um certo exagero falar que o Crespo não desembarcou. O Crespo levantou a taça aí do Paulistão junto com o batedor de bumbo lá, o Daniel Alves, que aliás está fora do time, mas voltando para Fortaleza rapidamente. Podia vir para o Grêmio, né? Pode vir para o Grêmio mesmo. É que eles gostam de gastar dinheiro. O Grêmio tem superávit, exatamente. Jogar dinheiro fora eles gostam, já estão acostumados. Então, o Internacional vai pegar um semifinalista da Copa do Brasil, um time que é regular no Campeonato Brasileiro, como disse o Eric, e precisa ter cuidado, porque pode ser surpreendido dentro do Beira-Rio. Eu não descartaria uma possibilidade dessas, embora acredite que o Diego Aguirre tem totais condições para ele fazer uma partida muito boa dentro de casa e já começar a pensar em uma vaga na pré-Libertadores, ou chegar ali próximo da zona de pré-Libertadores, porque o Corinthians, do Silvinho, que é um time, contratou não sei quem, não sei o que lá, o William, esses nomes aí, o futebolzinho é desse tamanho, o futebolzinho do Corinthians. Dá para chegar, eu confio no Internacional. Vamos falar do Ipiranga. Que grande jogo contra o Ituano que acontece no domingo. O Ituano é o segundo colocado. O Ipiranga, em caso de vitória, pode daqui a pouco já selar sua segunda colocação, ou primeira, quem sabe. Tudo depende do Novo Horizontino. O Novo Horizontino hoje é o líder com 33 pontos. Enfrenta o Paraná nessa rodada. O Paraná já rebaixado, sem nenhuma pretensão na Série C. E Ituano e Ipiranga, o jogo dos classificados acontece no domingo às 11 horas no Colosso da Lagoa, possivelmente com chuva. E aí nós podemos ter, talvez, um jogo que também pode ser uma prévia do quadrangular final. Porque os 4 classificados, Criciúma, Novo Horizontino, Ituano e Ipiranga, eles podem se enfrentar daqui a pouco, caindo. 2 equipes vão cair do mesmo lado do chaveamento. Então é bom o Ipiranga já ficar de olho no Ituano também, né, Wesley? É o vestibular para o quadrangular final, né? Eu tenho utilizado bastante essa expressão, fazendo analogia a um estudante. O Ipiranga começa a chegar nessa fase final, sabendo que não vai ter vida fácil, a gente comentou isso há um tempo atrás aqui,
E é bom usar, aqui no Rio Grande do Sul se usa muito a expressão de laboratório. Acho que é hora do Ipiranga fazer prova prática. Eu tô esperando, assim, o Ipiranga com uma postura agressiva. Nós vimos o Ipiranga, claro, o jogo contra o Novo Horizontino foi muito aberto. Para quem não viu o jogo, o Ipiranga fez uma boa partida. Até porque já classificado, te dá uma certa liberdade de ser um pouco mais ousado, né? Porque vai perder o quê, né? Se perder pontos, ok. O Ipiranga já estava classificado. E o Novo Horizontino salvou 2 bolas debaixo do gol, chegou no seu gol no segundo tempo, na segunda etapa. É uma batida de bola parada, bola rolada, uma finalização da risca da grande área, indefensável para o David. Eu quero ver o Ipiranga com toda a ousadia do mundo, né? Porque jogando em casa, vai estar chovendo, não interessa. Eu quero um Ipiranga com uma postura extremamente agressiva, porque é isso que nós precisamos no quadrangular final, né? Se nós conseguíssemos uma primeira colocação, uma segunda colocação, claro que daí agora já não depende mais só do Ipiranga, precisa de um tropeço do Novo Horizontino, nós conseguimos trazer esses jogos lá na volta, lá no quadrangular final para Erechim. E isso analisando um cenário em que há a possibilidade do retorno de torcida, talvez não seja tão impactante com a torcida presente no Colosso da Lagoa. Mas, por exemplo, chega a pegar o Paysandu e tem que jogar um segundo jogo lá dentro do estádio da Curuzu, lotado, é isso que nós estamos falando. Talvez não ter um benefício, mas ter algo que seja negativo para o Ipiranga, por exemplo, ter que enfrentar casa cheia do adversário, isso é muito ruim. E eu, pelo menos, acho que esse deva ser o pensamento. Professor Alexandre Andrés, do Júnior Rocha e também da direção do clube. Wesley, muito obrigado pela tua participação, bom final de semana e bom feriado. Eu quero agradecer mais uma vez estar aqui, deixar um abraço então para todo o pessoal que leva adiante o nosso tradicionalismo e vamos seguir em frente. Um abraço para nossa audiência, tchau, tchau. Se Deus quiser, seguiremos juntos, não na segunda porque é feriado, na terça-feira, e tudo me leva a crer que com uma vitória do Ipiranga e também do Atlântico. Um abraço para todo mundo.